a cada uma das minhas irmãs, Senhor, a cada uma das crianças. Senhor, vai tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. A obra de inveja que lançam sobre Teu povo, Senhor, que venha cair por terra. As investidas do diabo, vai cair por terra em nome de Jesus, porque a Tua igreja é vitoriosa. Senhor, agora nesta hora, Senhor, nós estamos se preparando. Prepara o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Porque é a Tua palavra que nos convence, é a Tua palavra, Senhor, que cura através do poder da unção. Senhor, é a Tua palavra, Senhor, que supre todas as nossas necessidades, da alma, do espírito. Senhor, ela que sonda cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu servo, Senhor. Toma ele nas Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha tomá-lo nesta noite, Senhor, para falar conosco, mas não aquilo que nós queremos, mas a Tua vontade tem que ser feita nesta noite. E nós cremos assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória! Meus irmãos, hoje é o último dia da campanha, ao qual tem como tema semeando fé, colhendo milagre. Diga assim comigo: semeando fé para colher milagre. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. A partir do primeiro versículo nós vamos ler. Eu vou ler, irmãos, para ganharmos tempo. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, exaltando o Senhor com uma linda salva de palma. Glória a Deus. Só baixa um pouquinho no fundo. Meus queridos irmãos, essa palavra que lemos é uma palavra bastante conhecida da igreja. Mas bem sabemos que a palavra do Senhor, ela renova-se a cada manhã. Logo no início dessa campanha eu falei para os irmãos que eu estava orando a Deus, pedindo um tema, para a campanha que nós iríamos abrir. E o Senhor colocou esse tema no meu coração, que fala sobre semear fé para poder colher milagres. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vemos a palavra de Deus falando assim claramente, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós entendemos uma coisa: nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós nos declaramos a cada dia que nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, entendemos que Deus é o nosso Pai. Então cada um de nós, irmãos, devemos nos colocar numa posição como um filho, diante desse Deus. Eu me lembro em uma ocasião, há uns anos atrás, quando eu estava trabalhando, e um diretor da empresa ao qual eu trabalhava, naquela época era Santa Cecília, ele olhou para mim, eu estava lendo a Bíblia naquele momento, trabalhava ali depois de vigilante. Eu percebi que quando o irmão João eu estava lendo a Bíblia, ele ficou um pouco incomodado com aquilo. Aí ele ficou dando umas voltas, como tivesse assim meio perdido. Aí ele olhou para mim e falou assim: ô irmão, ele me chamava de irmão, que ele sabia que eu era irmão. Por que vocês não rogam,
as imagens. E por sinal ele falou até de Maria naquele momento. E eu vi que aquela pergunta que ele me fez, né? Ele queria de alguma maneira, eu entendi, irmão João, me confrontar. Então naquele momento pedi a Deus graça, sabedoria, para poder responder àquele senhor. E olhei para ele, falei, olha, antes de eu poder te responder essa pergunta, eu posso te fazer uma outra pergunta? Ele falou, pode falar. Você se considera uma criatura de Deus ou você se considera um filho de Deus? Foi essa pergunta que eu fiz para ele. E ele mal deixou eu terminar de falar e me respondeu, eu me considero um filho. E olhei para ele muito bem. Então tá aí a resposta. E ele, eu não entendi, como assim? Falei, tá aí a resposta. Porque veja bem, se eu acredito que Deus é o meu pai, então eu não tenho por que pedir para uma outra pessoa interceder por mim. Porque se Deus é meu pai, eu vou diretamente a Ele, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa intimidade, eu não preciso pedir para o João, para Maria, para ninguém, eu vou diretamente a Ele, dizendo, papai, eu preciso de algo, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre. Aí ele olhou para mim e falei, eu entendi. E ele falou, você tem alguma coisa contra Maria? Pelo contrário, eu admiro ela. Bom seria se todas as mulheres seguissem o exemplo dela. Mas tem uma diferença. Quando eu tenho que pedir alguma coisa, eu peço diretamente a Deus. E outra, só adoro somente a Ele. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é preciso ter fé, irmãos. Uma fé que verdadeiramente venha mover o coração de Deus. Porque, irmão, ninguém admite alguém chegar para alguém e dizer assim, ó, você tem fé? E a pessoa vai dizer que não. Todo mundo, com certeza, irmão, vai dizer, eu tenho fé. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que tipo de fé, irmãos, que Deus está procurando. Deus está procurando uma fé viva, uma fé verdadeira, porque a própria palavra de Deus fala assim, que a fé sem as obras, ela se torna morta. E quando nós lemos aqui no livro de Hebreu, onde nos fala aqui, o versículo 2, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Fé. Crê no impossível. Crê no sobrenatural. Você, meu irmão, entrou nessa campanha. Foi 7 sexta-feira. Mas você tem que crer que ainda que até o dia de hoje você não recebeu o teu milagre, você vai crer que você vai receber. Porque a Bíblia fala, tudo é possível aquele que crê. Então, se você crê, você vai ver o milagre, você vai ver o sobrenatural. Só que tem um detalhe aqui, irmãos. Não basta eu dizer eu tenho fé, não basta nós dizermos aqui que nós temos fé, mas nós temos que mostrar diante do Senhor as nossas boas obras. Dar um bom testemunho de fé diante do Senhor. Queremos viver uma vida, irmão, de qualquer maneira, e não é por aí. Jesus, ele falou o que na sua palavra? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e a cada dia toma a sua cruz e me siga. Hoje em dia as pessoas falam que tem fé, mas não quer renunciar a esse mundo, não quer renunciar o pecado. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós falamos dos nossos irmãos antigos, irmãos, nós vemos que todos aqueles que contemplaram um grande milagre da parte de Deus, aleluia, para que todos os projetos de Deus pudessem se realizar na vida desses homens, primeiramente, irmão, eles tiveram que viver uma vida de renúncia. Quer ver um exemplo, irmãos?
nós vemos a vida de Abraão. Quando nós olhamos para Abraão, quando nós olhamos para a sua história, nós vemos, meus irmãos, um homem frustrado. Um homem que nasceu num berço pagão. Um homem que até então era idólatra. Mas um dia ele cai em si, ele vê que a vida que ele estava levando não estava trazendo nenhum benefício para ele. Quando então a história nos diz que cria no coração de Abraão uma revolta contra tudo aquilo que até então ele estava crendo. Então ele começa a renunciar toda aquela idolatria que os seus pais serviam. Foi quando Deus daí então olha lá do alto céu e consegue encontrar no coração de Abraão, irmãos, uma sinceridade, um desejo, irmão João, de conhecer esse Deus verdadeiro. Um desejo de ter uma intimidade com esse Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, irmãos. Quantos aqui estão dispostos a ter uma intimidade forte com Deus aqui nesta noite? A ter uma experiência viva com Deus? Meus irmãos, não é fácil. É preciso pagar o preço. Todo mundo quer ser uma bênção. Mas poucos querem pagar o preço. Poucos querem ter atitude. Então, diante dessa atitude de Abraão, irmãos, num certo dia, Deus se apresenta a Abraão com a seguinte palavra, dizendo: Abraão. Até então ele não conhecia Abraão, né? Abrão. Ele não conhecia esse Deus. Eu acredito, irmão, porque veja bem, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos dizer assim que na Bíblia tem um resumo daquilo que houve da manifestação de Deus. Eu acredito que quando Deus falou com ele, Deus, até então ele não conhecia Deus, falou para ele: olha, eu sou o Deus que fez o céu e a terra. Eu sou o Deus que fez o homem, a minha imagem e a minha semelhança. E às vezes a gente, né, irmãos, olha muito para nós, eu sou um coitadinho. Você não é um coitadinho não, querido. Aleluia, você é especial. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus naquele momento fala: ó, eu sou o Deus todo-poderoso. Ele está dizendo: eu tenho todo o poder. Em outras palavras, Deus está dizendo: Abraão, não há problema que eu não possa resolver. Não há milagre, Abraão, que eu não possa realizar. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão, irmãos? Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, eu te conheço. Eu sei aonde é a sua dor. Eu sei dos seus problemas. Eu quero resolver. Mas para que eu possa resolver, para que eu possa, Abraão, realizar o meu milagre na sua vida, você precisa aprender, Abraão, semear a sua fé. Colocar a sua fé em prática. Para que você possa colher o milagre. E durante muitos anos, irmão, Abraão chorava, vivia uma vida angustiada, porque, irmãos, o maior sonho de Abraão era poder ser pai. E ele já tinha feito de tudo, irmãos. Então Deus falou para ele: ó, você vai andar na minha presença, fazer o meu querer, fazer a minha vontade, ser perfeito. E semear a tua fé. Abraão, antes de eu falar para você o que eu vou fazer na tua vida, olha, tenta contar as estrelas do céu. Assim será a sua descendência.
Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou lhe dar o filho da promessa. Só que tem um porém. Tu vai ter que sair de dentro da sua casa, do meio da sua parentela, porque no lugar onde você está convivendo, eu não tenho, Abraão, como projetar na tua vida, aleluia, aquilo que eu tenho para realizar. Então tu vai viver, Abraão, numa outra terra. Então Abraão, eu acredito, irmão, que naquele momento ele indaga a Deus, dizendo: tudo bem, Senhor. Eu estou vendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Mas, Senhor, me dá então, pelo menos, uma direção para onde eu vou, qual terra eu vou viver. O Senhor falar para Abraão: a partir de agora, você vai viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Você vai pegar a sua esposa e vai sair com ela. E eu quero lhe dizer, Abraão, que aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou abençoar. Tu vai prosperar. E digo mais: aqueles que estiverem contigo, aqueles que te apoiarem, aqueles que te abençoarem, também vai ser abençoado. Aleluia. Você pode levantar sua mão para o céu e glorificar a Deus nessa noite. Estou sentindo algo maravilhoso nesta noite, a presença do Espírito Santo que está neste lugar. Meu querido, você tem liberdade, aleluia, de abrir o teu coração, de glorificar a Deus, de pedir a presença do Espírito Santo nesta noite. Adore o Senhor, glorifique a Ele, adore a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, a Bíblia não entra em muitos detalhes, mas a partir desse momento que Deus fala com Abraão, até então, propósito inicial, evangelista João, era Abraão pegar a sua esposa, e sair, seguir uma caminhada a uma terra prometida, a uma terra que Deus lá na frente ainda iria mostrar. Mas parece que eu vejo Abraão, irmãos, fazendo aquela reunião familiar. Ele reúne seu pai, seus sobrinhos, todos os parentes ali. E ele começa a contar os detalhes, dizendo: olha, quem falou comigo é um Deus que ouve. É um Deus que pode todas as coisas. Foi o Deus que fez o sol. Foi o Deus que fez a terra. Ele falou para mim que eu tenho que sair, seguir o seu caminho, fazer a tua vontade. E ele falou o seguinte: que todos aqueles que me abençoarem, que me apoiarem, vai ser abençoado. Aí no meio daquela reunião, João, familiar, eu acredito até de muitas lágrimas, um garoto, podemos dizer assim, se levanta e chega para ele e fala: tio, posso dar um abraço? E com certeza Abraão: sim, meu sobrinho, dá um abraço aqui. O Senhor falou que o Deus que fez o céu e a terra falou contigo que aqueles que te ajudarem, que aqueles que te abençoarem, seria abençoado. Oh, meu tio,
Eu também estou disposto a largar tudo. Eu quero seguir contigo nessa missão, nessa viagem. Oh, meu tio, deixa eu ir contigo. Eu quero conhecer também esse Deus maravilhoso que lhe fez esta promessa, meu tio. Então Abraão olha para ele e fala: Ló, meu sobrinho amado, não vai ser fácil. Nem eu imagino o que eu vou enfrentar lá na frente. Mas eu confio nesse Deus. E assim caminharam, irmãos. Saíram daquela terra. E o interessante é que automaticamente Abraão começa a enxergar, evangelista João, que realmente aonde ele colocava suas mãos, Deus prosperava. Deus começou a prosperar e automaticamente assim que Ló servia ali o seu tio fielmente, sendo um ajudador, meu irmão, a bênção de Deus era tão grande na vida de Abraão, irmão, que automaticamente Ló foi crescendo junto com ele, irmãos. O que eu aprendo aqui? Você talvez fale o porquê dessa palavra. Eu confesso que eu não tinha preparado, irmãos, nenhuma palavra. Quase no momento aqui que a gente ia tirar as ofertas, que Deus me deu essa palavra. E sabe o que Deus falou comigo aqui através dessa palavra? Que aqueles que abraçarem esta obra, aqueles que verdadeiramente semear com fé nesta obra, se dedicar por esta obra. A obra não é do pastor Claudemir e nenhum dos obreiros. A obra, ela é de Deus. Deus está dizendo aqui, aleluia, que a promessa dele de vitória, de milagres são grandes na vida dos nossos irmãos. Meus irmãos, você vê que Deus começou a prosperar Abraão. E Deus tinha mais a fazer na vida de Abraão, irmãos. Muitas das vezes, a gente queremos questionar a Deus diante de uma dificuldade, ou porque aparentemente, evangelista João, a porta fecha. Mas a Bíblia ela nos fala claramente que Deus ele prova aquele que ele ama. E muitas das vezes aquilo que aparentemente para você seja uma grande luta, seja uma grande prova, eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, é uma grande vitória que Deus está preparando para você lá na frente. É que nem a irmã Mary cantou aqui hoje, a pastora. As pessoas só querem questionar, mas Deus está dizendo, não questione, adore a Deus, mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, porque uma coisa eu quero dizer na autoridade que é no nome de Jesus, Deus tem surpresa para você de vitória e de milagre. Aparentemente parece que a fonte seca, aparentemente as portas fecham, porque há uma seca naquela comunidade aonde Abraão estava vivendo, e ele não viu outra alternativa em sair. Pois Deus falou, Abraão, você tem que caminhar em destino à terra prometida. Deus começou a abençoar Abraão, mas quem sabe, irmão, não houve um momento de comodismo ali. Aqui tá bom, Deus abençoou. Acho que é aqui mesmo que Deus vai me abençoar. Não, Deus falou, você tem que caminhar. Aí Deus fecha as portas para Abraão. E o negócio fica tão estreito, irmão, que Abraão não vê uma outra alternativa se não se refugiar no Egito. Mas ir para o Egito, irmão, para Abraão, aparentemente representava uma grande luta na vida dele. Por quê? A Bíblia nos fala que o faraó da época tinha uma má fama de matar as pessoas. Quando ele via se havia alguma mulher bonita que fosse casada, ele matava o marido para poder possuir a mulher daquele cidadão.
tudo se estreitou. Por mais que Abraão não quisesse, olha que coisa tremenda, irmão, ir para o Egito, ele teve que ir. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: se você obedecer fielmente o Senhor, o seu Deus, seguir, os seus mandamentos, o Senhor, teu Deus, te exalta. O verso 2 diz assim: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A Bíblia fala que a bênção ela corre ao nosso encontro. Por trás daquela luta que Abraão estava vivendo, irmão, Deus tinha um propósito. E dar a Abraão bens materiais. E quando ele chega lá no Egito, alguém se aproxima, olha para ele e fala: quem é essa mulher? E Abraão fica numa situação difícil. Ele não podia mentir, mas ele usou de estratégia e sabedoria. Ele olhou: essa aqui é minha irmã. Usou de sabedoria. Na verdade ele não mentiu. Era irmã na fé, porque servia o mesmo Deus. Deus da estratégia, irmãos. Eu contei aqui, o camarada tentou me afrontar. Na hora Deus me iluminou, e eu respondi para aquele cidadão. Automaticamente, irmãos, Faraó sabia que Abraão, por ser um israelita, podemos dizer assim, escute bem o que eu vou dizer. Faraó não podia simplesmente se apossar ou casar sem pagar o dote que era de direito. Então ali foi imposto um preço muito alto. Quem sabe, talvez, Abraão, queria com isso intimidar a Faraó. Mas Faraó naquele momento pagou o dote, irmão. Deu riquezas para Abraão. Muita riqueza. Deu empregados. E ele ficou ali agoniado, desesperado, dizendo: meu Deus, e agora? As tuas promessas, eu estou vendo agora a minha companheira, a minha esposa sendo levada. Diga assim comigo: aquilo que Deus nos deu, não tem demônio que possa roubar. Não tem, irmãos. O que é seu é seu. Naquele momento, Deus lá do alto céu manda uma lepra, podemos dizer assim, para Faraó, que ele sente desde a ponta do seu pé queimando. Ele fica gritando, dizendo: ai, tá queimando, queima mesmo, irmão, todos os demônios que queira tentar roubar as bênçãos dos escolhidos de Deus. Queima. Automaticamente, irmãos, aqueles homens que trabalhavam com Faraó entendeu que tudo aquilo que estava passando, aleluia, com Faraó, era a mão do Deus Todo-Poderoso. O que eu aprendo aqui, irmão, João, quando Deus quer abençoar, ele abre porta onde não há porta. Um homem que nunca se prostrou a ninguém, que se achava um Deus, que nunca falou para alguém: por favor, teve que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso e teve que ter a humildade para chegar para aquele servo de Deus que até então estava sendo humilhado, dizendo: por favor, pede pro teu Deus tirar a mão dele de cima de mim. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Oh, glória, levante a mão para o céu, glorifique a Ele.
Estou sentindo a presença de Deus neste lugar. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Não há quem possa resistir o poder desse Deus, operando Deus. Quem vai impedir? Ninguém. Ninguém pode impedir. Ah, meus irmãos, os bens que Abraão adquiriu naquele momento, ele pôde sair dali do Egito com a sua esposa, irmão. Olha bem, Abraão já tinha uma vida abençoada, já era próspero. Mas eu posso dizer que a riqueza que ele adquiriu ali no Egito, muito ouro, muita prata, muitos gados, eu acredito, a Bíblia não entra em detalhe, eu creio que era 10 vezes mais aquilo que eles tinham possuído. Aí você pergunta para mim, a bênção só Abraão estava levando, irmãos? Não. Da mesma maneira, Ló estava também prosperando. Porque até então Ló estava na comunhão, até então Ló estava no Espírito, apoiando ali o ministério do seu tio, dizendo: tio, estou contigo para que der e vier, vamos pelejar junto. E assim Deus abençoando Abraão, assim Deus abençoando a Ló também. Aleluia. Diga assim comigo: as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. E o que Deus quer para nós, irmãos, não é uma bênção passageira. Como eu já disse assim, apenas uma porta de escape. Deus quer que a bênção dele, irmãos, permanece para sempre. Lá no livro de Provérbios, para a bênção de Deus permanecer para sempre na nossa vida, irmãos, nós precisamos aprender a honrar a Deus. Provérbios, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 3:9, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias do seu fruto, de toda a sua plantação, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Aqui está dizendo, irmãos, para nós honrar a Deus. Quando nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Abraão até então estava honrando a Deus. Ló até então estava honrando a Deus. Era tanta prosperidade, irmãos. Era tanta bênção na vida dos dois. Mas eu vou dizer uma coisa. Tem alguém, glória a Deus, que não quer que a gente venha a ser abençoado, irmãos. Sabe quem é esse alguém? É o inimigo da nossa alma. Que a Bíblia fala que ele vem para matar, roubar. Ele quer roubar a bênção do servo de Deus. Irmãos, o inimigo conseguiu, naquele momento, lançar uma semente no coração de Ló. Conseguiu, irmãos. Por que eu digo isso aos irmãos? Escute bem o que eu vou dizer. Eu estava lendo hoje aqui, irmãos. A bênção era tão grande, tão grande, tão grande, que Ló, melhor dizendo, e Abraão não dava conta, João, de administrar os bens que Deus tinha dado a ele.
Então eles tiveram que contratar pastores para cuidar das suas ovelhas. Mas o que nos chama a atenção nesta história, irmãos, que os pastores de Ló tiveram uma atitude negativa. Começaram a contender com os pastores de Abraão. E uma coisa eu digo, irmãos, aqueles pastores jamais, irmão João, iria ter uma atitude como eles tiveram se ele não tivesse tido o apoio do seu patrão. De maneira nenhuma, irmãos. Por isso que eu digo, o inimigo lançou uma semente no coração de Ló, que começou a contender. A história nos diz, há um ponto, irmão João, de um querer pegar a ovelha do outro. Não se contendo com aquilo que Deus tinha dado, irmão. O demônio da usura entrou no coração, sabe? E aquilo que era para ser gozo, alegria, paz, começou a virar um conflito. Automaticamente, irmão, a mão de Deus já não estava ali na vida de Ló, porque o Espírito de Deus não opera aonde há contenda e confusão. Então tudo aquilo que Ló estava recebendo, irmão, era a mesma coisa de colocar num saco furado. Um exemplo. Ó, colocou no saco. Mas se o saco está furado, cai. Chega a um ponto que Abraão chega para Ló, o seu sobrinho, e fala: meu sobrinho, o que está acontecendo? Nós servimos ao mesmo Deus, afinal, nós somos família, por que esse conflito? E Ló se achando autossuficiente. A Bíblia não entra em detalhe, mas eu imagino ele chegando para Abraão, falando assim: Abraão, você pensa que eu sou um moleque? Eu já sou um homem, eu já tenho barba, eu já sou pai, eu já tenho meus filhos. Não, o que é certo é certo, aquela ovelha é minha, aquela é minha. Sabe o que ele falou, irmão João? Esse lugar está pequeno demais para nós dois. Meu Deus, que tristeza para Abraão. Eu acredito que naquele momento os olhos de Abraão se encheu de lágrimas. Eu creio que ele olha para o céu e fala: Pai, aonde que eu errei, meu Pai? Olha o ponto que chegou, querendo disputar, querendo me agredir, Senhor. Aonde eu errei? Oh, meu Deus. Abraão estava na comunhão, João. E Abraão tinha um medo no seu coração, irmãos, que aquilo que Ló estava fazendo viesse tornar maldição. Porque Deus falou para Abraão: Abraão, aquele que te abençoar será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então eles estavam vivendo junto, na mesma comunidade, na mesma terra. Aí Abraão chega para Ló e fala: o que nós vamos fazer então, meu sobrinho? Não tem como a gente entrar num acordo? Não tem como a gente se acertar? Levante a mão para o céu e glorifique a Deus. Nós já vamos concluir, irmãos. Salmo de número 133 diz: ao quão bom suave é que os irmãos vivam em união. Oh, aleluia.
Abraão sabia, meus irmãos, o segredo da unidade, viver em comunhão, em viver em paz. Ló estava iludido, irmão João, pensando que ele estava adquirindo bens, riquezas, mas ele não sabia que tudo que ele estava possuindo estava colocando no saco furado, porque ali não havia mais comunhão, a bênção de Deus já não estava mais sobre a vida dele. Veja bem aqui o que diz o Salmo de número 133, diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, a vida e para sempre. As bênçãos de Deus da nossa vida é para sempre. Deus não quer que nós ficamos apenas na porta de escape. Eu bato nessa tecla. Deus quer que a bênção seja para sempre na tua vida. E tem gente aqui, João, que Deus está falando comigo, que nem porta de escape está conseguindo entrar. Meu Deus. Está tão fora da presença do Senhor. Mas vem para o culto. Não, é as atitudes. Que nem porta de escape está chegando perto. Mas Deus me deu esta palavra hoje para dizer para ti, meu filho, eu vim aqui para fazer uma aliança. Eu não quero abrir, aleluia, uma porta de escape. Você está num sufoco tão grande que está dizendo para Deus, Deus, abre uma porta de escape. Deus está falando, eu não quero abrir uma porta de escape para você não, meu querido, minha querida. Eu quero abençoar você. A bênção de Deus vai ser soberana sobre a tua vida. Não deixa que esse espírito que operou na vida de Ló entre na sua vida. Ao ponto que ele olha para Abraão e fala, Abraão, é o seguinte, vamos decidir. Abraão diz, eu não vou colocar minhas mãos. Então você decide. A terra que Deus deu aqui é grande. A terra que Deus nos deu aqui para a gente viver por esse período de tempo é grande. Eu não consigo enxergar com os meus olhos o final desta terra. É grande, tanto pelo lado direito como esquerdo, pelos 4 cantos da terra. É grande. Mas vamos fazer assim. Se você quiser, então, você escolhe, Ló. Você escolhe. Aí de longe ele conseguia, irmão. Ele começou a caminhar, ele pegou o seu cavalo e começou lá. Palmeiras, água à vontade. Aí ele avista uma terra, sabe, que aparentemente os olhos brilhavam. Oh, que bordona! Olha esse emprego! Estou abençoado! Aí ele escolhe, eu vou para aquela direção onde há palmeiras, onde é mais verde, onde há pasto à vontade, água à vontade, né? Aí você vê o final desta história. Ele vai conviver numa cidade que fazia, podemos dizer assim, divisa. Cidade de Sodoma e Gomorra. Ele morava logo na divisa, irmão. Aparentemente tudo estava indo bem, João. O diabo engana. O diabo fala para você, não, rapaz, seja fiel a Deus, não. Não honre o teu pastor, não. E fala mais, fala mal do teu pastor, rapaz. Tu já lê a Bíblia melhor que ele, o pastor de vez em quando está lendo, até gagueja, atropela. Ló não estava dando o devido respeito ao seu tio. Se Ló estava prosperando, era por causa da unção de Deus que estava sobre a vida de Abraão. Você pode olhar aqui para o teu pastor
Eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu tenho as minhas falhas, Deus sabe, mas você goste ou deixe de gostar, não foi eu que escolhi a Deus, mas foi Deus que me escolheu aqui, desde o ventre para mim estar aqui. Com certeza todas as minhas falhas eu vou dar conta com meu Deus, como qualquer um de nós, mas não queira se meter para onde você não foi chamado. Não queira, para não pagar o preço. Não seja rebelde. Não queira se rebelar contra o seu pastor. Como eu já conheci uns meia dúzia que já se rebelaram, que pagaram o preço, João. Que muitas das vezes quando eu estava de joelho orando, Deus falou assim: vai lá, socorrer, libera aquele perdão, meu servo. E tive que orar, irmãos, porque muitos pagaram um preço. É triste o que eu vou dizer, pagaram o preço até com a própria vida. Porque não está se levantando contra o pastor, mas está se levantando contra o sumo pastor, contra Deus. Porque quem se levanta contra o ungido de Deus está se levantando contra a obra de Deus. E quem se levanta contra a obra de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Se você quer um pastor perfeito, ore por ele, em vez de ficar murmurando, falando às escondidas. Que com certeza, se você orar, Deus é poderoso para transformar. Ele transforma. Ficou lá, irmãos. Mas Deus tinha, meu Deus, um carinho tão grande por Abraão, irmãos. As atitudes dele. Você sabe o que Abraão podia fazer? Porque querendo ou não, irmão, Abraão era o senhor de Ló. Ele podia dizer: rapaz, sabe uma coisa? Eu vou confiscar tudo que eu te dei. Eu tenho esse poder para isso. Ele falou: não, filho, eu te dei, tá dado, é teu. Você quer seguir o teu caminho mesmo? Você quer seguir isso que eu siga. Mas Abraão sabia no íntimo do coração que ele iria se arrebentar lá na frente, irmão. Aí você vê o respeito de Deus, o carinho de Deus para com Abraão, irmãos. Ló saiu tanto da direção de Deus, irmão. Começou a conviver com aquele povo, naquela cidade maldita, onde o povo só queria saber de farrear, de bagunçar, de se prostituir. O pecado daquele povo onde ele estava convivendo era tão grande que fedia as narinas de Deus. Aí um certo dia, irmão, parece que eu vejo, a Bíblia não fala, mas parece que eu vejo Abraão lá, orando: Senhor, porque ele já conhecia a fama de Sodoma e Gomorra, tem misericórdia do meu sobrinho, tenha misericórdia dele, meu pai. E daqui a pouco Deus fala: eu vou destruir aquelas cidades. Só que o respeito, irmão, podemos dizer assim, o carinho de Deus era tão grande, irmão, que tudo nos leva a crer o que aconteceu ali. Houve uma manifestação sobrenatural. Abraão um dia estará na sua casa, na sua porta da casa, ele contempla de longe 3 varões. Tudo nos leva a crer que ali Deus se fez homem ali, se manifestou. Existe uma palavra que eu não me lembro bem agora, como é que se chama essa manifestação? Pai, Filho, Espírito Santo. Teofonia, é isso, né? Aí eles vêm caminhando, João, junto. Abraão estava como um João sentado ali. E conversa, uma conversa. Você está passando de... Não, estou passando assim, estou indo lá para Sodoma e Gomorra. Mas primeiro,
Ele viu, Abraão tem um discernimento, que eu creio que quando está lá como ele consegue discernir o sobrenatural, irmão. Falou, não, tudo bem, você não vai passar aqui ligeiro não, tu vai sentar aqui, vou mandar agora. Irmão, tá aí o segredo, Abraão, ele tinha muitos empregados, João. Mas ele falou, não, opa, mulher, agora mesmo prepara um bolo maravilhoso aí, uma refeição. Mas, irmão, Deus é espírito, ele não precisa comer. Mas quando o crente está numa sinceridade tão grande, João, de adorar a Deus, Deus quebra o seu próprio protocolo. A Bíblia não entra em detalhe, mas parece que eu vejo Deus falando consigo mesmo, ó, eu não preciso comer isso, mas o carinho desse meu servo foi tão grande que eu vou quebrar o meu protocolo e vou comer com ele. Quer dizer, Abraão estava dando ali, irmão, junto com a sua esposa, o melhor para Deus. Ele sabia que estava diante do Deus Todo-Poderoso ali, de alguma maneira. Ele falou, não, eu vou dar o meu melhor. Porque eu não vou pedir para nenhum empregado fazer, não. Eu vou pessoalmente servir o meu Deus. E a mulher, lá do outro lado da casa, comeu. Estava muito gostoso. Abraão, irmão, Deus sabe de tudo, mas Deus, irmãos, eu posso dizer que ele tem um bom senso de humor. Tem pessoas que pensam que Deus é aquele Deus triste, carrancudo, né? Vingativo, porque tem crente que Deus é vingativo. Ah, caiu, vamos arrebentar ele, vamos jogar pedra. Não, irmão. Deus, ele tem um bom senso de amor. Ô, meu filho, cadê sua mulher? Onde está sua mulher? Ah, tá ali do outro lado. Ah, eu vou dizer uma coisa. Anote aí. Daqui 9 meses, você vai estar segurando uma criança na mão. Aleluia! E ela estava lá do outro lado, ó. Riu. Como? Como eu? Fica barriguda na idade. Ô mulher! Ô mulher, vem aqui, mulher. Parece que eu vejo ela vindo. Por que tá rindo? Mas como tu sabe, eu sei que você estava rindo consigo. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Eu falei, está falado, daqui 9 meses. Daqui 9 meses, essa casa não vai ser mais a mesma casa. Daqui 9 meses vocês vão perder noites de sono, porque a criança vai chorar, a criança vai nascer. Deus está dizendo nesta noite para mim e para você, todas as promessas estão de pé. Acredite naquilo que Deus te prometeu. Ainda que o diabo diga que não, Deus fala que sim, eu vou cumprir. Pode concluir. Mas a pessoa julga o pastor, né? Mas a pessoa esquece que Deus, ele ouve a oração do pastor. Aí o anjo falou assim, ó. Você perguntou o que eu estou passando por aqui, por quê? Por que eu estou indo lá para Sodoma e Gomorra, em direção à cidade? Eu vou te dizer. Eu vou destruir aquela cidade com fogo. Na mesma hora, Abraão se prostra dizendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não destrua aquela cidade. Senhor, se tiver uma certa quantidade de juros, Senhor, pouparia. Sim, mas Abraão não tem, a maioria está se corrompendo. Então o Senhor ali falou, eu vou poupar a vida da sua família. A Bíblia não fala, bom, João, mas eu acredito. A Bíblia não fala. Mas eu acredito o seguinte, que Deus falou, eu vou poupar por tua causa. Por causa da tua oração. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Levanta a mão para o céu e glorifique a Deus. O Espírito Santo falou com o meu coração que tem
familiares de pessoas aqui que já era para ter descido à sepultura. Por causa da tua oração, Deus deu livramento. Então você não questione alguma coisa que esteja ocorrendo. De repente, quem sabe alguém está atrás de um cárcere. Saiba que isso é a providência de Deus, o livramento de Deus, porque o propósito do diabo era ceifar aquele ente querido teu, mas através da oração sua, Deus está dando livramento. Aramanaia, aleluia. Então, o Senhor chega na casa deles, irmãos. O negócio estava tão feio, irmãos. Aqueles homens na vida do pecado, de prostituição, perderam os seus prazeres natural. O homem já não queria, oh, louvado seja o nome do Senhor, se casar com a mulher. Estava tudo diferente, estava tudo trocado. A um ponto que aqueles homens seguraram aqueles varão, querendo ali, aleluia, ter relações com aqueles varões. O Senhor levanta a mão naquele momento, irmãos, e começa a operar a sua maravilha. Todas as duas cidades foram tomadas pelo poder de Deus. Todo mundo ficou cego. A mão de Deus estava pesando sobre aquele lugar, naquele momento. E um ponto que o Senhor fala: alô, não tem mais tempo. Larga, olha bem, irmão, para tu ver que como Ló, irmão, ele arrebentou a cabeça dele. Teve tanta usura, mas ele colheu o que ele plantou. A campanha é semeando fé, colhendo milagre. Ele seguiu o caminho ao contrário. Ele não semeou fé para estar do lado do tio dele. Semeou as coisas que vinham trazer o seu próprio prazer, a usura. E ele não colheu o milagre. Ele colheu maldição para a própria vida. Deus foi tão misericordioso, irmãos, que ainda poupou a vida deles. Deus falou assim: ó, Ló, escapa-te com a tua vida, você e sua família. Saia agora desta cidade. Deus está dizendo: sai agora do erro, escapa-te com a tua vida. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Se você continuar fazendo o que não agrada a Deus, aleluia, Deus derramou naquele momento o fogo do céu, queimou todos. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje Deus fala: escapa-te com a tua vida. A qualquer momento Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E eu vou dizer uma coisa: aqueles que não se escaparem com a tua vida, aqueles que não subiram no arrebatamento, vão passar pela grande tribulação e vão ser condenados ao fogo do inferno para sofrer para toda a eternidade. Se você não se consertar, parar de falsidade. Porque muitos pensam que o pecado que vai levar ao inferno é a adultério, a prostituição, mas a falsidade, a mentira, a contenda, todas as obras da carne levam ao inferno. Deus está dizendo: escapa-te, pare de fazer, não queira voltar atrás. Deus falou: escapa-te, não olha para trás, sai correndo. Deus está dizendo: corre do mal, fuja da aparência do mal, corre, não queira parar, não queira olhar. Então, Ló junto com seus filhos, né, começaram a correr, corre, e como eles começaram a correr, Deus começou a mandar fogo do céu, tudo sendo consumido. Corre! Não pare!
Deus está dizendo para você, não é tempo de parar, é tempo de marchar, é tempo de fazer a obra de Deus. Jesus está voltando, muitos estão vindo para a igreja, João, mas estão parados, sabe por quê? Porque não estão fazendo mais a obra de Deus. Perde tempo na novela, ah, meu Deus do céu, perde tempo nas redes sociais, chega tarde no culto. Deus está dizendo, para, não é tempo de parar, é tempo de marchar. A mulher de Ló, irmãos, eu não sei o que passou na mente dela, irmão João. Eu não sei. De Ló. A mulher de Ló. Eu não sei, João, não sei. Mas quem sabe, irmão João, ela correndo, ela olhou pro relógio. Claro que na época não tinha um relógio. Eu quero ver o que aconteceu naquele capítulo da Malhação. Eu acho que eu vou parar para... Não posso perder aquele capítulo. O camarada lá pegou a mulher do outro. Vamos ver, a outra descobriu. Vamos ver o que vai acontecer. Se ela vai bater nele porque pegou o marido ou pegou a mulher. Não posso perder. O vale a pena, eu vou ver o vale a pena. Do céu vem um raio. Ali mesmo ficou, João. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Será que Ló amava a sua esposa, sim ou não? Sim, irmão, sim. Amava. Só que tem um detalhe, Deus falou, não olhe para trás. Ele continuou caminhando, porque ele sabia que se ele olhasse para trás, ele ia ter o mesmo destino. Quando ele saiu daquela terra, irmãos, da cidade de Sodoma e Gomorra, quando ele saiu, com certeza, irmãos, ali ele podia olhar, mas enquanto ele estava naquela cidade, ele estava correndo perigo. Deus está dizendo aqui, sai da cidade de Sodoma e Gomorra. Sai, venha para a cidade da Nova Jerusalém, servir a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. E aquele pastor que era tão ruim, irmão. Mal falava, você não tem visão não, tá sem visão. Foi esse mesmo sem visão que ele dizia, que falou, meu filho, vem aqui. Mas tio, não tem problema não, filho, vou arrumar uma casinha para você, eu vou te dar um emprego e vou fazer mais, ó, vou dar até umas ovelhinhas para você. Mas você aprendeu a lição, não aprendeu, meu sobrinho? Vamos colocar de pé. Meu Deus, nunca preguei sobre isso, João. Nunca. Eu fiz uns rascunhos aqui e nem sei se preguei certo. Eu não sei. Sei que eu abri minha boca aqui, irmãos. Então que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Quando nós falamos aqui na cidade de Sodoma e Gomorra, irmãos, nós estamos falando de tudo aquilo que a pessoa faz que não agrada a Deus. Eu não estou dizendo que você está vivendo uma vida de prostituição, uma vida de erro, não é isso. A palavra tem uma direção. Se você sentiu que essa mensagem falou contigo, se de alguma maneira você não tem feito algo que agrada a Deus, mas hoje você quer fazer com Deus uma nova aliança, eu te convido a vir aqui à frente. Essa mensagem é mensagem de conserto. Deus está dizendo aqui, tem pessoas que precisam se consertar hoje aqui diante de Deus. Fazer com Deus uma nova aliança. Eu não costumo chamar, mas Deus está dizendo aqui para chamar, porque há um laço armado contra a sua vida. Deus quer desfazer deste laço. Então é preciso você se humilhar, não diante do pastor, não diante da igreja, mas diante do Deus Todo-Poderoso.
vem até aqui o altar que eu vou orar pela tua vida. Deus quer que você volte para o caminho dele. Deus quer que você volte para o caminho dele. Tem pessoas que precisam se consertar diante de Deus. Aqui não é diante de mim, irmão. Eu não tinha sabedoria para ministrar uma palavra como essa. Aqui vem do céu. Tem pessoas que precisam fazer com Deus uma aliança, para que Deus possa realmente abençoar a tua vida. Alguém que de repente se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é noite de salvação. Não precisa ter vergonha não, meu irmão. Vem para Jesus nessa noite. Venha ter um encontro com Jesus. Venha aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você, meu amigo, que me ouve pela internet, aí mesmo onde você estiver em sua casa, na sua sala, no seu quarto, eu quero que você também dobre o seu joelho e vamos orar comigo nessa noite. Você vai ver, meu querido, que Deus vai lhe dar um livramento. Você vai ver que Deus vai começar a abençoar a tua vida. Louva a Deus pela vida desses jovens que aqui estão. Senhor, obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito e manifestado, Senhor, neste lugar. Venha abençoar a vida dos meus irmãos que estão aqui diante do altar. O Senhor sabe das suas lutas, suas dificuldades, o que eles têm passado, meu Pai. Na autoridade do teu nome, meu Deus, eu venho abençoar o meu irmão com toda sorte de bênção, meu Pai. Apresento a ti, meu Deus, a todos esses pedidos de oração, a todos os meus irmãos que entraram nessa campanha. Venho honrar, meu Deus, a fé de cada irmão, dando a vitória, meu Pai, em todas as áreas que esse irmão precisa de um milagre. Na autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo a todos, Pai. Eu abençoo os meus irmãos que estão nos vendo pela internet, Pai. Entra com providência nesse lar. Entra com providência, meu Deus, nessa casa. As pessoas que entraram aqui enfermas, Senhor, o Senhor possa estar curando para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, meu Deus, e assim te agradeço. Em o nome de Jesus, a igreja diga amém, Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Diga assim comigo: Senhor, eu creio que através desta campanha eu semeei fé e vou colher no nome de Jesus o meu milagre. Por isso, meu Deus, visita a minha vida. Visita minha casa, visita minha família, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos agradecer a Deus. Cada irmão possa tomar posse do seu milagre.